participar aqui com o pessoal da Imel Sorocaba. E Amém. tem o pessoalzinho aqui da Imel da Vila também junto, para a gente estar andando junto aí, né? Na verdade, nós somos uma igreja só, né? Nós somos uma denominação, né? Eu não consigo enxergar os irmãos de Sorocaba como uma igreja diferente da minha, né? Nós somos todos irmãos, cada um na sua localidade, né? E amo os pastores de Sorocaba, amo demais, são meus irmãos queridos, que a gente se encontra nas nossas reuniões pastorais, né? Mas muito bom. Vamos lá, hoje o assunto então é a morte e a crucificação de Jesus, né? E eu queria que a gente pudesse, vou compartilhar a tela aqui com vocês, mas o que eu vou compartilhar aqui é só texto, tá, pessoal? Eu não é slide, nada, mas eu queria, assim, vocês conseguem enxergar aqui? Conseguem enxergar? Né? Tá aqui, crucificação e morte de Jesus, e eu vou tentar fazer um paralelo entre... dá para ver Lucas agora? Dá para ver Lucas agora? Não? Ainda está em Marcos? Mexeu agora? Está em Lucas? Não. Está em Marcos, né? Tá bom. Então eu vou ter que desligar e ligar de novo. Mas aí a ideia, então, é o seguinte. A ideia é dar uma passada na leitura geral dos 4. Eu vou começar com Marcos, depois eu vou para Lucas, vou para Mateus, vou terminar com João, e quero terminar com João em uma das 7 frases de Jesus, que eu acredito que é a frase mais importante da morte e da crucificação de Jesus. Não sei se vocês sabem, mas existem 7 frases que Jesus disse quando ele estava pendurado na cruz, não antes, mas quando ele estava pendurado na cruz, ele disse 7 frases. E lá na Igreja da Vila, a gente fez uma série de 7 pregações, falando 7 estudos, e terminou numa pregação que a gente falou sobre as últimas frases de Jesus, e que foi assim, que resume e traz toda a didática e toda as partes importantes do porquê da morte de Jesus Cristo e como que essa morte se relaciona com a gente hoje, né? Mas a gente vai passar então nos 4 evangelhos em relação à morte e à crucificação de Jesus, e depois a gente vai terminar com uma das frases que eu acredito que é a frase mais importante de todas, tá? Só lembrando, né, que acho que eu falei para vocês da última vez que eu estive dando estudo para vocês, que os 4 evangelhos, 3 deles são chamados... Oi? Alguém falou alguma coisa? Né? 3 desses evangelhos, eles são chamados de evangelhos sinóticos, né? E o evangelho sinóticos, eles são evangelhos chamados de evangelhos sinóticos justamente porque eles usaram uma mesma fonte de referência para escrever esses evangelhos, né? Então, o evangelho de Marcos, ele é o primeiro evangelho que foi escrito. Ele é o mais simples e ele é o mais curto, né? Então, assim, sempre que alguém pergunta, pastor Joel, qual que é a sugestão de leitura? Eu sugeriria o seguinte, começa com Marcos, depois você vai para Lucas, depois você vai para Mateus, depois você vai para João e já emenda em Atos, né? Porque, assim, estudando todos os evangelhos, depois você emenda em Atos, que o Atos é uma continuação do evangelho de Lucas. Mas por que começar com Marcos? Porque foi a partir de Marcos que começou, que Mateus e Lucas usaram como referência no seu texto. Então, Marcos diz assim, certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali chegando no campo. Eles o forçaram a carregar a cruz e levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber do que cada um, como que cada um iria ficar. Esses textos sublinhados aqui em bege, eu coloquei aqui porque são promessas no Velho Testamento, palavras do Velho Testamento, que confirmam que a morte de Jesus Cristo foi uma morte messiânica, que lá no Velho Testamento, algumas características foram apontadas para como esse Messias
iria morrer. Por isso que eu coloquei desse jeito. Então, essa outra parte diz que com ele crucificaram 2 ladrões à sua direita e outro à sua esquerda, cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores, né? Então, isso aqui tudo e por que o evangelho ele faz questão de colocar essas características aqui, esses pontos, né? Parece detalhes que são detalhes muito pequenos, talvez não faria diferença para a gente, olhando a importância do sacrifício de Jesus, mas é importante para nós e é importante para que os judeus também reconheçam que esse Jesus que morreu ali na cruz era o Messias prometido no Velho Testamento. E que todo o Velho Testamento apontava para Jesus como sendo o Messias e o Salvador do mundo, né? Então o texto continua dizendo: os que passavam ali lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, se você destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres ali, zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. E os que foram crucificados com ele também o insultavam. Houve trevas sobre toda a terra e do meio do dia às 3 horas da tarde. É interessante, eu coloquei sublinhado aqui esse momento, porque nos 3 primeiros evangelhos você tem essa expressão de que houve trevas na terra do meio-dia até as 3 horas da tarde, que é o momento mais claro do dia, né? É onde o sol está a pino, onde o sol está mais forte, é do meio-dia até as 3 da tarde, só que nesse dia houve trevas em toda a terra. E isso mostra muito, né, da situação em que o mundo estava vivendo e que a morte de Jesus Cristo, né, e seria um ato de vitória para que todos nós pudéssemos sair dessa treva e entrar para a maravilhosa luz, né? Então, assim, por causa da morte, por causa da crucificação, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, é que nós, como diz em 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nesse momento, a gente vê assim, Deus mostrando a realidade do mundo, que o mundo está em trevas e que o mundo em trevas precisava de um Salvador, precisava do Messias. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E essa aqui é a frase mais dolorosa que nós entendemos aqui na dinâmica dessa crucificação e da morte de Jesus. E vai uma pergunta cabeluda aqui, né? O Chilio não gosta muito do cabelo, da pergunta cabeluda, mas assim, vou trazer uma pergunta cabeluda. Quando Jesus ele diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Eu pergunto, uma pergunta cabeluda assim essa, né? Será que a trindade de Deus foi quebrada nesse momento da crucificação? Será que por conta de Jesus ter que pagar pelo pecado do mundo, a trindade foi quebrada para que o Deus Pai viesse com toda a sua ira e castigasse Jesus e condenasse Jesus e descesse com toda a sua ira sobre Jesus para que o mundo fosse salvo por ele? Será que a trindade foi quebrada? Será que houve um lapso da união trina de Deus para que Jesus pagasse por esse sacrifício? Né? E essa é uma pergunta, assim,
complicada. Eu tive muito trabalho de entender tudo isso, né? Eu vou entregar isso de mão beijada para vocês. Eu tive que estudar, eu tive que gastar horas para isso, né? Eu vou dar para vocês aquilo que eu entendi, que estudando e conversando com outros teólogos, eu cheguei nessa conclusão. A trindade de Deus não pode ser quebrada. A trindade de Deus não pode ser desfeita em momento algum. Então, existe uma outra coisa sobre Jesus que a gente chama da teologia da deidade. O que é a deidade de Jesus? A deidade de Jesus é que Jesus ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Então, o que morreu aqui? O que está sofrendo naquela cruz nesse momento? O que está gritando de Jesus? Meu Deus, por que me abandonaste? É o 100% homem de Jesus que está gritando para o Deus Pai. Deus Pai, meu Deus, por que me abandonaste? E eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. A coisa mais dolorosa para Jesus não foram as chicotadas. A coisa mais dolorosa para Jesus não foram os pregos que cravaram ele na cruz. A coisa mais dolorosa não foi ele morrer sufocado, pendurado no seu próprio corpo. A coisa mais dolorosa não foi ver os seus discípulos abandonando ele no momento mais difícil da sua vida. A coisa mais dolorosa de Jesus foi o Pai ter que deixar de ser pai para ser um justo juiz e descer com toda a sua ira sobre o Filho para que você e eu pudéssemos ser salvos e resgatados do caminho da morte. Queridos, não existe dor que você compare para falar assim, Jesus sofreu uma dor como essa de parto, dor de dente, dor de ouvido. Nenhuma dor foi uma dor que chega perto da dor de um Deus trino, de um Deus totalmente conectado com o Pai, nesse momento. Ter que gritar para Deus, Deus, por que me abandonaste? Como ser humano, como um ser vivo aqui na Terra. Esse Jesus, ele foi abandonado pelo Pai como ser humano, não como Deus. Porque como Deus, ele continua sendo trino com o Espírito Santo e o Deus Pai. Mas essa dor, ela vem do lado humano de Jesus. E se Jesus ele era 100% humano, ele sentiu 100% das dores que ele passou na cruz e 100% da dor que ele sentiu do Pai tendo que descer com toda a sua ira sobre a vida dele. Continuando aqui, a gente vê que alguns dos que estavam presentes ouviram e disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu a esponja do vinagre, colocou na ponta da vara e deu para Jesus beber e disse, deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um brado, expirou. Esse expirou aqui é que ele morreu, né? Então ele deu a última, soltou os últimos respingos de ar que ele tinha no pulmão dele e morreu. E aí diz aqui, e nos 3 evangelhos a gente vai ver esse texto aqui em verde, tá? Que quando eu abrir em Lucas, em Mateus, você vai ver esse texto em verde também. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. E o que significa que o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo? Vamos lá. Olhando para o Velho Testamento, quando a gente tem o tabernáculo representava a presença de Deus. E o tabernáculo, ele tinha vários compartimentos. E não era em todos os lugares que as pessoas poderiam entrar, né? E tinha um lugar chamado Lugar dos Santos, e tinha um lugar que era chamado Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. Esse lugar era onde tinha os querubins, um querubim pintado na parede, tinha um querubim em cima da Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança tinha 2 querubins e as suas asas voltavam para o centro
da tampa da arca, que era o propiciatório, né, o lugar de sacrifício. E dentro desse lugar, do Santíssimo Lugar, só podia entrar uma vez por ano e tinha que ser um sumo sacerdote que não tivesse pecado. Porque, eu não sei se você já viu essa história, mas se um sacerdote entrasse lá e ele tivesse pecado, ele morria pela presença de Deus que havia naquele lugar, né? Então eles deviam morrer de medo de entrar lá dentro para fazer o sacrifício e para entrar como sumo sacerdote lá. Então esse lugar, esse santíssimo lugar que é a presença de Deus, ela era fechada por um véu, né? Se você abrir lá em Isaías 6, você vai ver que quando Deus chama Isaías, Isaías fala: eu vi os anjos, as 6 asas, né? Eu vi o manto de Deus encostando as orlas das suas vestes. Aquela expressão que Isaías está fazendo no capítulo 6 de Isaías, na verdade é porque ele está entrando dentro do Santo dos Santos. Toda aquela imagem, a gente pensa, nossa, deve ser um negócio celestial. Não, não era celestial. Era exatamente como é dentro do Santo dos Santos, porque ninguém nunca tinha entrado lá dentro. E aí eu penso o seguinte, né, que esse véu, ele separava a presença de Deus da humanidade. Mas o que aconteceu quando Jesus morreu por nós? O que aconteceu quando Jesus foi crucificado e morto pelas nossas vidas? Esse véu se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O que significa isso, pessoal? Nós temos um livre acesso a Deus. Não há mais, a gente não precisa mais de sacerdotes, de padres para entrar na presença de Deus. Você, através do sangue de Jesus, você foi lavado pelo sangue de Jesus. Você entendeu a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Você está apto a entrar na presença de Deus e adorá-lo com todas as suas forças. E você entrando na presença de Deus, você não vai ser fulminado pela santidade dele, porque esse Jesus morreu numa cruz por você e por mim, para que nós tivéssemos um livre acesso a Deus. Então, esse Jesus nos dá um livre acesso a Deus, né? E aí volta aqui, o centurião, ele estava na frente de Jesus, ele ouviu esse brado e viu como ele morreu e disse: realmente esse homem era filho de Deus. Existe um filme chamado, se não me engano, chama A Ressurreição. E é sobre esse centurião aqui. Esse centurião, ele participa de toda a trama dos judeus, dos romanos, em querer prender Jesus. Jesus é preso, ele morre, e depois ele ressuscita e desaparece. E esse centurião, fizeram um filme sobre esse centurião. É muito legal. Se você puder assistir, é muito legal. Eu gostei demais. Aí diz o texto aqui que algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia tinham seguido e servido a Jesus muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. Era dia da preparação, isso é a véspera do sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, membro de destaque no Sinédrio, que também esperava o reino, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos, surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido, chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado do centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e colocou num sepulcro cavado na rocha. E depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena, Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado, né? E esse é o texto de Marcos, né? Agora a gente vai para o texto de Lucas, né? E a gente vai ver como que Lucas enxerga esse texto também, né? E olhando para o livro de... cadê? Deixa eu fechar esse aqui. Vocês não estão vendo Lucas ainda não, né? Não? Tá vendo Lucas?
Tá vendo? Beleza. Então, vamos lá. Vamos só entender, né? Dos quatro evangelistas que escreveram os quatro evangelhos, dois deles viveram no tempo de Jesus. Quem? Mateus e João. Qual foram os outros dois que não viveram no tempo de Jesus? Marcos e Lucas, né? Então, esse Lucas aqui, eu queria que você entendesse. Ele era um cara que acompanhava Paulo para cima e para baixo. E esse Lucas aqui, ele também era médico. Então, só para você ter ideia, o Lucas é o único que fala que Jesus suou sangue, né? Então, era tanta pressão na vida de Jesus que Jesus suou sangue. E aí eu penso que o Lucas, ele era um cara muito inteligente. Ele tinha ele tem uma área ele é detalhista, mais detalhista do que os outros, né? Eu gosto muito do livro de Lucas por ele ser muito fiel àquilo que ele ouviu, aquilo que ele ouviu de outros discípulos de Jesus, e ele colocou isso em palavras, né? E o Lucas, então, ele vai estar trabalhando, mesmo assim, nós entendemos, nós na teologia, a gente entende que Lucas usou a fonte de Marcos para poder escrever o seu evangelho, né? Então é muito parecido. Enquanto o levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando ao campo, e lhe colocaram a cruz nas costas. Calma, deixa eu tirar isso aqui para ficar um pouco maior. Isso, né? E um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas, por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis e os ventres que nunca geraram seios, que nunca amamentaram. Olha só que interessante, o Lucas, ele é chamado de o evangelista dos marginalizados. Por quê? Porque você vê assim que Mateus, Marcos, eles nem contavam a cabeça das mulheres, das crianças. Mas Lucas falou várias vezes de conversas de Jesus com as mulheres. As mulheres sempre estiveram em evidência no livro de Lucas. Lucas é o que fala mais sobre as crianças. Então, assim, as crianças e as mulheres, elas eram marginalizadas nesse tempo dessa cultura judaica paternalista, né? Mas o Lucas, eu penso assim, né? Nem o médico, ele não faz acepção de pessoas, né? O médico, ele não separa quem é importante, quem não é importante. Todo mundo é importante, porque todo mundo é ser humano para o médico, e o médico tem que atender todas as pessoas, né? Era uma característica de Lucas, né? E aí a gente vê aqui, eu vou pular para cá, 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. E eu coloquei aqui nessa cor bege, né? Ali crucificaram com os criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda, e outra. Então eles dividiram roupas dele, tirando sortes. Essas duas partes são partes que confirmam que esse Jesus morto era o Messias prometido pelo Velho Testamento. Mas olha só, no meio de tudo isso, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E é uma das 7 frases de Jesus na cruz. Talvez é a primeira e a mais impactante delas, né? Como que uma pessoa que está sendo crucificada, castigada, ela vai olhar para os seus carrascos e dizer para eles: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. E o mais interessante, pessoal, eu vejo que nós precisamos expressar, nós precisamos ser cópias de Jesus, não é verdade? Nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus. O que é ser a imagem e semelhança de Deus? É ser como Jesus, né? E eu penso, sabe, pessoal, quando você vai para Atos capítulo 7 e você vê a morte de Estevão, e no capítulo 6, no capítulo 7, quando o Estevão está sendo apedrejado, o Estevão, ele olha para aquelas pessoas que estão jogando pedras enormes na cabeça dele. E o Estevão fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, né? Até no último momento da sua vida, Estevão
procurou ser a imagem e semelhança de Deus aqui na Terra. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Estevão não era pastor, o Estevão não era alto clérigo, bispo, ele não era delegado da Igreja Metodista Livre. O Estevão é um cara que servia às mesas das viúvas e dos órfãos. Sabe, pessoal, nós precisamos viver dessa maneira. Vamos lá voltar para o texto. O povo ficou observando autoridades que ridicularizavam Jesus, salvou os outros, mas salve-se a si mesmo. Tudo isso tem no outro evangelho também. Quero trazer vocês para algo que tem de mais relevante aqui em Lucas, né? Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença. Como é que eu dei um piripaque, né? Então, assim, um dos criminosos, ele começou a repreender o criminoso que estava debochando de Jesus. Aí ele fala assim: nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu mal algum. Então esse ladrão, ele vira para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino. E Jesus responde: eu lhe garanto, você hoje estará comigo no paraíso. E eu não sei o quanto que você vê de problema nessa frase, mas essa frase, ela é um problema para nós. É um problema para a teologia. Por quê? Porque vocês lembram, pessoal, depois que Jesus morreu, para onde ele foi? Primeiro ele foi para o Hades, né? Se diz que ele foi para o Hades. E depois, para onde ele foi? Não, depois ele ressuscitou e ficou aqui na Terra mais 40 dias, não é verdade? Então, assim, Jesus não foi para o paraíso logo depois que ele morreu. E aí você pensa assim: cadê o ladrão que foi hoje para o paraíso com Jesus? Eu não sei se você já parou para pensar nessa problemática, né? Mas assim, eu entendo que é uma problemática muito legal, porque na verdade, quando a gente olha o próprio Deus falando sobre o tempo, é algo complicado, né? Como que alguém que é eterno lida com o cronológico, com o tempo, com o relógio, na verdade? O nosso Jesus, ele era 100% Deus, ou seja, ele tinha essa perspectiva de eternidade. Então, assim, diz assim que um minuto para quem é eterno pode ser 1000 anos, né? E 1000 anos pode ser como um minuto, como um segundo, né? Então, assim, o tempo é irrelevante para quem é eterno. Então, assim, a gente considera que esse hoje que está aqui, que está na Bíblia, está em grego, está tudo escrito direitinho, esse hoje, ele não é tão relevante para quem é eterno. Mas o que é relevante nessa frase é: sim, você estará comigo no paraíso. Significa que esse ladrão crucificado ao lado de Jesus, ele foi salvo, né? Ele recebeu essa graça de Deus da salvação em Cristo Jesus. Mais uma vez a gente vê o texto que diz que já era meio-dia e as trevas cobriam a terra até as 3 horas da tarde, o sol deixara de brilhar. E mais uma vez em verde aqui, o véu do santuário rasgou-se ao meio. Pessoal, nunca esqueça essa frase. Aliás, para a gente não esquecer essa frase, fizeram uma musiquinha. E o véu que separava já não separa mais, né? Essa música do Jesus em Tua Presença, ela fala exatamente desse véu, para que nós nunca esqueçamos que esse Jesus morreu numa cruz por nós, para que nós tivéssemos o livre acesso a Deus. Amém. Não vou continuar aqui em Lucas, eu quero passar agora para Mateus, tá? E quando a gente vai para Mateus, vocês estão vendo Mateus? Está vendo Mateus? Não, ainda não? Deixa eu ver. Ainda não? Não? Calma aí que eu vou tentar arrumar aqui. E agora, Mateus? Mateus? Joia. Né? Então, indo para Mateus, vamos entender Mateus. Né? Mateus, ele era uma testemunha ocular de Jesus. Mateus, ele viveu na mesma época, o publicano que foi chamado
por Jesus para ser um dos discípulos. E aí ele faz as mesmas referências de Marcos, pessoal. E é interessante você entender isso, né? Que o Mateus, ele usou as referências de Marcos para escrever o seu evangelho, né? E aí ele fala do Simão, que forçaram ele a carregar a cruz, do Gólgota, e aí vem as profecias do Velho Testamento, deram para ele beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo recusou a beber. Depois de o crucificarem, dividindo as roupas dele, tirando sortes. Os 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Tudo isso tem nos 3 evangelhos, e tudo isso são detalhes que marcam que esse Jesus do Velho Testamento, esse Messias prometido do Velho Testamento, é sim o nosso Jesus que está sofrendo a crucificação e a morte nesse momento, né? A gente vê que às 3 horas da tarde, mais uma vez, né? Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, já na escuridão, né? Houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas. Exatamente às 3 horas, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Então essa é a frase dolorosa de Jesus. E aí eu quero trazer vocês aqui para esse texto aqui. Mais uma vez em verde, né? Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Só um texto que eu acho complicado aqui, que muita gente entra em dúvida. O texto de Mateus diz assim: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse texto não tem nos outros evangelhos, mas é uma realidade, né? E se você vai estudar os comentários bíblicos, dizem o quê? Não são todos os santos, desde Abraão até, que ressuscitaram, não. Foram os últimos santos que morreram martirizados nesse período de Jesus, é que ressuscitaram nesse momento, e saindo dos sepulcros, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos, né? Então houve sim uma ressurreição eu diria até de discípulos de Jesus, porque quando você vai para Atos, né, todas as pessoas que seguiam a Jesus começaram a ser chamadas de discípulos de Jesus. Não era só os 12, mas todas as pessoas que seguiam a Jesus eram chamadas de discípulos de Jesus, né? E o discípulos de Jesus é um assunto assim importantíssimo para estudar, de entender o que é ser discípulo de Jesus, porque todos nós, como igreja, somos discípulos de Jesus, né? E aqui realmente houve uma ressurreição de várias pessoas que foram mortas, martirizadas pelo Império Romano ou pelos judeus legalistas, que mataram essas pessoas por conta do Evangelho, né? Aí o texto diz que ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus, dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E tem uma promessa também na Bíblia, dizendo que Jesus ele foi sepultado entre os ricos, né? Numa sepultura que nunca tinha sido usada por outra pessoa. Aqui está o relato dessa profecia. Agora a gente vai para João, né? E eu vou terminar o meu estudo de hoje com vocês aqui em João, porque em João a gente vai olhar o último texto desses 4 evangelhos que falam sobre a crucificação e a morte de Jesus, e eu quero terminar com uma das frases mais importantes que Jesus declarou lá na cruz, né? E a gente vê que o evangelho de João já é diferente, né? Quando ele começa falando de Jesus, né? E aliás, naquele post que vocês colocaram, está escrito lá Evangelho de João capítulo 18, mas eu acho que é o capítulo 19, né? Porque os versículos vão do 17 ao 42, e no capítulo 18 só tem até 40, né? Mas no 19 tem até o 42. Mas aí o texto, ele fala assim: mais tarde, sabendo que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede.
Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Mais uma vez, isso aqui é um dos pontos cruciais para trazer do Velho Testamento para mostrar que Jesus era o Messias. Inclusive, essa frase, tenho sede, é uma das 7 frases de Jesus. E às vezes a gente pensa assim, puxa, o que a gente vai falar sobre uma frase tão curtinha de 2 palavras, né? Mas quem está aqui da Igreja da Vila sabe que a gente demorou quase mais de 1 hora para falar sobre essas 2 palavras, tenho sede, né? Para a gente entender essa frase de Jesus. E aí o texto diz assim, tendo provado, Jesus disse, está consumado. Essa aqui é a minha frase para terminar o estudo de hoje, né? Então, assim, esse relato do Evangelho de João, ele traz realmente uma expressão de querer fazer com que Jesus seja visto e entendido como a divindade de Deus aqui na Terra. O evangelista João, ele é sempre chamado nos textos do Evangelho de João de o discípulo amado, né? Sempre quando ele fala o discípulo amado, ele está falando de si mesmo, que é ele que era o discípulo amado, mas foi uma característica que o próprio João colocou, né? De uma certa maneira, isso faz sentido quando você vê que Jesus andava com 120, mas dos 120, 12 eram discípulos, dos 12, tinha 3 que ele andava mais próximo, Pedro, Tiago e João, e dos 3 tinha um que ele andava mais, que era o João. Inclusive, esse texto começa com o discípulo, com Jesus falando com o discípulo. Discípulo, aí está a sua mãe, né? E quando ele faz isso para quem? Ele faz isso para o discípulo João, que escreveu esse evangelho, né? Então a gente vê aqui que o João, ele coloca essa expressão, essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado, como diz a escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Né? Então, assim, você vê que o João, ele traz uma perspectiva muito próxima dos outros evangelistas, mas é diferente, você vê que ele não usou a fonte de Marcos para escrever o evangelho dele. O evangelho do João, ele é a parte dos sinóticos. Então, os sinóticos são Marcos, Mateus e Lucas, e aí você tem o evangelho de João, que não é sinótico, porque ele não teve a referência do evangelho de Marcos para escrever Lucas e Mateus. Né? Mas a gente tem aqui o evangelho de João, que é um evangelho que mostra o amor, o relacionamento, como Jesus ele era relacional com seus discípulos, a própria volta, a ressurreição de Jesus. Jesus falando com Pedro no capítulo 21, Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. 3 vezes Jesus falou, Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. A gente vai ver na semana que vem, quando a gente falar sobre a ressurreição, que a ressurreição é o ponto mais alto do evangelho da vida cristã. É o episódio e o evento que mudou o cosmos, o planeta, o rumo da humanidade foi alterado na ressurreição de Jesus Cristo da semana que vem. Já é uma propaganda para a semana que vem, né, Shio? Então, assim, não perca o estudo da semana que vem. Vou terminar, então, esse estudo de hoje falando com vocês sobre essa frase. Jesus disse, está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Essa frase, ela resume, na verdade, a morte e a crucificação de Jesus. Eu acho que a coisa mais importante da morte e crucificação de Jesus não é entender que ele morreu sufocado, não é entender que ele morreu perdendo tanto sangue, mas o mais importante é o que significa esse consumado. O que significa quando Jesus ele dá esse grito, está consumado. E essa palavra em grego se chama tetelestai, né? Se você puder repetir aí em voz alta para você gravar essa palavra, ela é muito importante. Repete comigo, 1, 2, 3 e tetelestai. Tetelestai é uma palavra muito importante para a gente entender a morte e a crucificação de Jesus. Tetelestai é uma palavra grega que define conclusão,
que define quitação de dívida, que define um documento de posse de uma propriedade, que define um diploma de formatura. Você concluiu o nível superior, você concluiu o ensino médio, você concluiu. É uma conclusão, é um selo de aprovação sobre aquilo que você estava fazendo. E quando Jesus Cristo, eu não sei se você já viu uns teatrinhos assim que as pessoas fazem, essas viagens missionárias, eles fazem um teatrinho, quando Jesus morre, os diabinhos começam a fazer assim, eba, matamos Deus, mas não é verdade, pessoal, sabe por quê? Porque o diabo não queria que Jesus morresse numa cruz, porque o diabo sabia que a morte de Jesus naquela cruz significaria a conclusão, a quitação da dívida de todas as pessoas do planeta que nasceram aqui nesse planeta, para que elas pudessem ter a oportunidade de receber a salvação em Cristo Jesus. E é por isso que no início do ministério de Jesus, lá no deserto, nos 40 dias de deserto de jejum de Jesus, o diabo fez de tudo para que Jesus desistisse da missão dele aqui na terra. A missão de Jesus aqui na terra era morrer na cruz por nós. É por isso que toda vez que Jesus curava as pessoas, Jesus falava assim, não conte para ninguém, vai no sacerdote, confirma que você está curado e fica curado, mas não conta para ninguém. Por quê? Porque Jesus não queria ser lembrado como um milagreiro, um curandeiro, uma pessoa que curava as pessoas por um poder sobrenatural. Jesus queria ser lembrado pelo Salvador do mundo. Ele queria ser lembrado como aquele que gritou tetelestai, está consumado, cumpri a minha missão e hoje eu tenho a salvação em Cristo Jesus, porque Jesus cumpriu com a sua promessa e a sua missão em dar a sua vida por nós. Tetelestai, tetelestai, é a palavra da morte e da crucificação de Jesus. Quando você olha para essa frase, tetelestai, está consumado, você precisa entender que essa palavra é uma declaração de amor a toda a humanidade. Esse Jesus Cristo, ele deu a vida dele por você e por mim. Ele morreu numa cruz para que ele pudesse gritar com a voz de Deus, humanidade, eu amo vocês e dei a minha vida para que você tivesse um livre acesso a Deus. E essa conclusão, essa missão de Jesus, não é algo que só aparece agora. Mas veja comigo o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Jesus já dizia, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Lá em João 12, 27, ele diz assim, agora o meu coração está perturbado, o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora, a hora da morte, a hora da crucificação. Eu vim aqui para cumprir a missão de morrer numa cruz por cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui que está assistindo a essa devocional. Jesus morreu numa cruz por nós, para quitar as nossas dívidas, para nos dar um selo de aprovação e de propriedade. E eu quero terminar aqui dizendo para vocês os objetivos dessa morte e crucificação de Jesus. Jesus Cristo, ele morreu e foi crucificado. Nem tem esse S aqui, né? Para ensinar o mundo sobre a obediência e a missão. Queridos, quando Jesus fala tetelestai, ele está dizendo, meus irmãos, sejamos obedientes a Deus e que nós possamos cumprir com a nossa missão aqui na terra. Quando Jesus morre crucificado lá no Gólgota, ele está dizendo para nós o bom e perfeito relacionamento que o filho e o pai têm. É um relacionamento que eu preciso ter com o pai e que eu preciso ter com os meus irmãos. A cruz
é o princípio do relacionamento fundamental de todas as pessoas. O meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com os meus irmãos. Então, pessoal, a crucificação e a morte traz para nós a possibilidade de termos um bom e perfeito relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. O terceiro objetivo da morte e a crucificação de Jesus é que Jesus ele se torna um modelo de obediência para nós. E se você puder guardar alguma coisa de tudo que Jesus ensinou, aprenda sobre a obediência à palavra de Deus. Aprenda a obediência à palavra de Deus, a vida de santidade. E eu termino fazendo essa pergunta para vocês. A vida é uma missão. Qual que é a sua? Qual é a sua missão? Deus te chamou para quê? E eu penso que Jesus, ele chegou no final da vida e ele gritou Tetelestai. E eu penso comigo, meus irmãos, eu quero um dia, quando eu chegar no final da minha vida, nem sei quando, talvez daqui a pouco, talvez daqui 40 anos, eu não sei quanto tempo que eu vou viver, se é 20 anos, se é 30 anos, não sei, mas eu quero chegar no final da minha vida e poder falar Tetelestai. Jesus, eu cumpri com a missão que o Senhor deixou para mim. Eu fui obediente até a morte. E eu quero viver para a tua glória e para o teu louvor. E quando eu olho para a morte e para a crucificação de Jesus, eu penso, qual é a minha missão nessa vida? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor morreu numa cruz por nós, o Senhor deu a sua vida por nós. O Senhor cumpriu com a tua missão. E agora, Deus, nós aqui na terra queremos cumprir com a nossa missão. Nos dá coragem, nos dá capacidade, nos dá força, nos dá sabedoria e direção para que possamos cumprir com a nossa missão aqui na terra. Ninguém caiu aqui na terra por acaso, mas o Senhor nos colocou aqui por um propósito. E nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Assim como Jesus foi um instrumento lindo e perfeito, que trouxe as pessoas para perto de ti e que rasgou o véu para que todos aqui pudessem ter um livre acesso ao Senhor, nós também fomos chamados para conectar pessoas ao Evangelho e à mensagem da salvação. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sabedoria e direção, que o Senhor nos dê oportunidade para que possamos pregar o teu Evangelho, pregar a tua morte, pregar a tua crucificação e trazer para as pessoas a conexão perfeita e o livre acesso que todos nós temos com o nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te agradecemos, Deus, por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Agora eu queria deixar um espaço aberto para você, se você quiser fazer alguma pergunta, se você tiver alguma pergunta cabeluda é comigo, se você tiver careca de saber é com o Shigel. Mas aí você pode perguntar, e se você ficou com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, ou se você quiser fazer um comentário de algo que eu não trouxe aqui no estudo, também fica à vontade para vocês falarem. Eu tenho uma pergunta. Essa missão que você colocou, a vida é uma missão, qual é a sua? Seria o propósito de Deus na minha vida? Ou não? Sim, seria o propósito de Deus na sua vida, sim. Né? Deus tem um propósito para nós aqui. Qual que é o nosso propósito? Né? E eu penso o seguinte, tá? A gente, na nossa igreja, a gente tem falado muito sobre dons, né? E aí eu penso, né, que Deus não deu todos os dons para uma pessoa só. E que cada um tem uma missão aqui na Terra, né? E que nós precisamos cumprir com a nossa missão. Às vezes, tem aquela parábola dos talentos que para um
o Senhor deu 1 talento, para outro deu 2 talentos, para outro deu 5 talentos. E às vezes a gente recebeu 1 talento e fica pensando assim, não, eu quero aquele que tem 5 talentos, né? Cada um é cada um. Cada um tem uma missão aqui na Terra. E você, em conexão com Deus, em conexão com o Espírito Santo, você vai saber qual que é a sua missão aqui na Terra. Faça bem a sua missão. Entenda o seu propósito e viva conforme aquilo que Deus te deu para que você possa cumprir com o seu propósito e com a sua missão aqui na Terra. Entendeu? Obrigada. Mais alguém? Perguntas, comentários? Por favor, boa noite. Ô, louco, agora todo mundo falou de uma vez só. Agora falou tudo junto. Josimara, pode falar. Obrigada, Shigeo. A gente estava ouvindo num celular, aí o celular acabou a bateria, aí corremos pegar o outro celular e parou bem na hora do suspense, eu fiquei sem saber a resposta, eu queria ouvir. Vai estar tudo gravado, vai ficar tudo gravado, depois eu vou mandar a gravação do áudio pro Shigeo, então aí bem. vocês pegam com o Shigeo, tá bom? Aí vocês podem então ouvir tá quantas vezes vocês quiserem. Tá, joia. Porque não era dúvida, eu só queria saber o que foi falado. Então, depois eu escuto, então. Obrigada. Mais alguém tem alguma coisa para comentar, para perguntar? Eu acho que o conteúdo foi bastante denso, bastante interessante, né? Nós tivemos bastante informações aqui, coisas que realmente, nessa minha caminhada de cristão, nunca tinha ouvido falar. Foi muito... Graças a Deus que o senhor estudou para a gente, viu, pastor? Obrigado. Muito bom. Continue assim. Alguém mais tem algum comentário para fazer? Porque realmente a gente viu que a história aqui, ela não pôde ser mudada, né? Não pôde, não pode. Então, tudo aconteceu realmente para que tivesse um objetivo claro, que nós pudéssemos aceitar a Cristo como Salvador, que Ele lavou realmente os nossos pecados, né? Então, quero realmente destacar isso e que realmente a nossa maior lição é a obediência. Nós devemos obedecer a palavra de Deus. E eu acho que nosso maior mestre é Jesus Cristo, realmente, não tem como, né? E obrigado por ter observado, viu, pastor? Realmente naquela propaganda lá, eu que digitei errado, era 19 mesmo, não 18. Não ia dar certo nunca, né? Não ia Mas dar. quem leu percebeu. Posso falar mais uma coisinha para vocês, pessoal? Claro. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a irmã Andréia, ela tocou nessa questão da missão e do propósito, né? E eu queria ler um texto para vocês, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, e eu quero comentar sobre esse estudo bíblico que vocês estão fazendo aqui na IMEL Sorocaba, que eu acho que vocês estão fazendo muito bem e vocês estão, assim, de parabéns mesmo. Esse texto de Efésios capítulo 4, 11 e 12, ele diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade da medida e da estatura de Cristo. Né? E eu acredito que esse estudo bíblico, ele traz esse aperfeiçoamento dos santos e o desempenho no serviço. Não tem aperfeiçoamento dos santos sem estudo da palavra, né? Então, vocês da IMEL Sorocaba, vocês estão de parabéns, porque é muito importante que você tenha sempre o foco de estudar a palavra, e nós, aperfeiçoando isso, nós vamos desenvolver. E eu vou dizer para vocês mais, ele fala sobre 5 dons: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E eu acredito que cada um de vocês foi colocado algum desses 5 dons para vocês.
E se vocês quiserem descobrir qual é o seu dom, eu vou mandar um link para o Shigeu. O Shigeu vai mandar para quem quiser, pega com ele, e vocês vão fazer um teste. É um teste, é um aplicativo que você vai fazer um teste e você vai responder as perguntas desse teste, e aí no final desse teste ele vai te dar qual desses 5 dons é mais forte em você. Porque é interessante, pessoal, se você souber o dom que você tem, você pode atuar mais na área onde Deus colocou você para atuar. Nós não estamos falando aqui de títulos, tá? Se você recebeu o dom aqui de pastor, você não vai chegar para o seu pastor e falar, pastor, desculpa, mas acho que você vai ter que sair daí porque eu tenho o dom de pastor, né? Você vai chegar para o seu pastor e falar assim, pastor, sai daí que agora o meu lugar é esse. Então, existe uma diferença entre título e função. O que a gente está falando aqui nesse texto é a função. Então, eu vou mandar para o Shigeu esse teste de dons, e você vai ler Efésios 4, 11, 12, 13, 14, mais uma vez, para você entender esses dons, e aí você vai fazer o teste para você poder descobrir o seu dom e cumprir com o seu propósito, com a sua missão aqui na Terra, tá bom? Bom. Obrigado, pastor, mais uma vez. Obrigado pelo seu tempo, pelo convite. Né? Nós realmente damos graças a Deus, glória a Deus por este grupo aqui. Tem sido abençoador para todos que participam realmente, viu? Então, a gente só tem ganhado mesmo, né? Só queria fazer... Eu estou vendo aqui a Keiko e o Shin, né? Irmãos queridos que faz tempo que nós não nos víamos, né? Então, nós estamos com saudades e logo, logo a gente se encontra, né? Tá? E eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui hoje, que estiveram aqui hoje com a gente, né? Realmente foi muito edificante. E não percam semana que vem, Ressurreição de Cristo, né? Com o pastor Joel novamente, que é um outro assunto, né? Que realmente traz bastante interesse, né? Como vocês puderam ver, o cabeludo é ele, né? O pastor Joel. Eu sou o careca, não sei se vocês notaram, né? Mas a gente está aqui para realmente estudar e crescer na palavra de Deus, aprender e obedecer, né? Então, agradecemos a Deus por isso. Quero encerrar essa reunião pedindo para o Luiz Boys, por favor, se puder orar para que a gente possa encerrar. E o pastor já pode nos impetrar a benção depois, no final? Pode sim. Por favor? Então, tá bom. Vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela crucificação de Teu Filho Jesus Cristo e pela salvação que isso nos trouxe, Senhor. Obrigado pelas promessas que o Senhor faz e que o Senhor sempre cumpre. Abençoa, Senhor, o pastor Joel, abençoa o Shigeu, que tem liderado este grupo, e que a tua bênção, Senhor, recaia sobre todos nós e que a tua misericórdia nos permita aprender e aplicar a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui presente, com cada cristão espalhado pela face da terra, de agora para todo sempre. Amém. Amém. Amém, pessoal. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês. Eu mandei já o teste lá para o Shigeu. Depois vocês cobram dele. Vai lá pegar com o Shigeu para você fazer o teste dos dons lá, tá bom? Agora não tem desculpa, né, pastor? Então, sabendo o dom, vamos trabalhar. Tá bom, pessoal. Tá bom. Deus abençoe. Obrigado, Tenha uma ótima noite. Bom descanso. Obrigado, pastor. A gente Deus se vê na abençoe. semana que vem, então. Se Deus quiser. Tchau, Um grande pessoal. abraço a todos. Obrigada. Tchau. Obrigada. Amém. Tchau. Tchau, pessoal. Beijo para todos. Deus abençoe. Muito Tchau. obrigada.
Amém. Deus abençoe também.